amores, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos começar o capítulo 12, falando a respeito dessa questão da vida na Terra. Então, nós já tivemos uma aula a respeito, né, em sala, onde a gente viu a questão das características dessa vida, como era essa Terra. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais, certo? Então, é o seguinte, condições para a existência da vida na Terra. A localização, primeiro, o que é que nos permite ter, né, essa vida na Terra? Então, a localização, nós não estamos nem tão perto do Sol e nem tão distante. Então, a questão da localização, do calor, da presença de água, né, como a gente vai ver aí mais à frente. Isso tudo, mas um dos principais pontos é a questão da localização do planeta mesmo, né? Nem está tão próximo e nem tão distante da Terra, do Sol. Presença da camada atmosférica, então, que nos permite ter o oxigênio, a gente consegue sobreviver com isso e nos defender também da radiação, de outras agressões, né, que tem no ambiente, né, no universo, e que essa camada atmosférica nos protege, que é essa camada de gases, não só o oxigênio, mas outros gases que estão presentes aqui na Terra. Componentes atmosféricos, que seriam gás carbônico, vapor de água, nitrogênio e oxigênio. Então, todos esses fatores interferem e nos dá a condição para que essa vida exista aqui na Terra, certo? A camada de ozônio, que é que nos defende, que filtra os raios UVA e UVB, que nos defende com relação a essa questão de presença de raios nocivos. Então, o sol é muito importante para a nossa vida, mas se houver essa questão de um exagero, uma incidência muito grande de raios, a gente pode ter complicações na nossa saúde. Então, essa camada de ozônio nos defende disso aí. A Lua, que é o satélite natural que mantém a força gravitacional, ou seja, nos volta no eixo. Então, a Lua interfere bastante nessa questão gravitacional. A gente tem essa característica de ter esse centro, o núcleo nos prende, né, ao centro, nos deixa nesse equilíbrio. E a Lua também faz isso, além de interferir na questão das marés, né, interferência da quantidade de intensidade dessas marés, né, da intenção da tábua de maré, que é muito importante para os pescadores, saber se esse mar vai estar revolto, se vai ter ondas grandes, então tudo isso aí é importante. Para as pessoas que também fazem surf e outras atividades aquáticas, que depende da característica que aquele mar vai estar, então isso aí é muito importante. Então, voltando à questão das condições da vida na Terra, como era 3,5 bilhões de anos atrás. Então, o que é que tinha? Como era essa característica dessa superfície? Por quê? Como é que surgiram esses primeiros seres vivos? Como era a característica desse ambiente? Então, primeiramente, tinha muita amônia, gás metano e hidrogênio, né? Dentro dessa atmosfera. Chuvas intensas, descargas elétricas em grande quantidade, irradiação ultravioletas e intensas. O calor vindo da superfície terrestre era imenso, então era uma atmosfera inóspita, ou seja, quase impossível da gente sobreviver nesse ambiente, né, com essas características, ok? Então, muita chuva, raios, descargas elétricas, gases, não tinha ainda a presença do oxigênio, tinha muita amônia, metano e hidrogênio, certo? Dentro do organismo, dentro desse ambiente. Aí ficaram se perguntando várias vezes como é que surgiu essa vida. Então temos a teoria, né, de origem da vida, a primeira, que é uma evolução orgânica, que é o surgimento dos seres autotróficos, ou seja, aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. Depois, a geração espontânea, onde se acreditava que surgia espontaneamente da matéria sem vida, que possui um princípio ativo capaz de gerar a própria vida. Né? Então, um exemplo foi o experimento de Jean-Baptiste e Belmonte, que dizia que ele tinha essa característica que acreditava-se que surgia espontaneamente, né, desse princípio ativo. Então, esse Jean-Baptiste, ele dizia que ratos surgiram após 21 dias de camisas sujas e grãos de trigo, ou foram deixados, né, em um canto escuro e úmido, certo? A terceira teoria é a da biogênese, certo? Que diz que o cientista Jean Pasteur montou um experimento com 2 segmentos, né? Que seria essa questão aí, ó, do gargalho de cisne, onde ele ferveu bastante nutrientes
em ambiente onde ele não deixou que nenhum outro micro-organismo entrasse dentro desse esquema, né, desse líquido que ele estava fervendo, e impediu esse crescimento. Quando ele abriu, o líquido estava estéril. A segunda parte que ele fez foi ferver, né? Só que ele quebrou o gargalho e deixou e notou a presença de seres microbianos, ou seja, do ambiente vieram outros micro-organismos que se alimentaram desse caldo nutritivo e daí cresceram, né? Se desenvolveram para fazer com que esse micro-organismo surgisse da matéria que já pré-existia. Porque se fosse para surgir seres de um líquido estéril, eles nem iriam nascer, não é isso? Eles iam permanecer lá, mesmo depois dele, mesmo tendo esse gargalho aí que impede o crescimento e desenvolvimento de outros seres, certo? Então, Pasteur provou que para aparecer seres microscópicos no caldo nutritivo seria necessário contato com o meio ambiente, que está cheio de micro-organismos microscópicos, né? Portanto, um ser vivo só se origina de outro ser vivo pré-existente, ok? Então, por hoje é só a nossa aula. Na próxima a gente continua. Até mais!